Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez. O vídeo de hoje é especificamente para aquelas pessoas que vão fazer o vestibular em que é preciso escrever uma redação padrão Enem, mas com menos de 30 linhas, na verdade, com até 20 linhas. E que casos são esses? Bom, que eu saiba até o presente momento, é a galera que vai fazer o vestibular da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, bora lá! Vamos lá! A UTFPR já está há mais de 10 anos sem cobrar o próprio vestibular. Então, a última vez que teve vestibular próprio da universidade foi em 2010. E agora, 2023, 13 anos depois, eles resolveram voltar a adotar como forma de ingresso da universidade o vestibular próprio. Até então estava sendo só SISU, entrava-se lá só pelo Enem. Só que daí o que acontece? Na metade do ano teve o primeiro vestibular, né, que foi chamado Vestibular de Inverno, e eles puseram lá no guia do candidato que tinha que fazer um texto dissertativo argumentativo de 15 a 20 linhas, só que todos os parâmetros de correção eram iguais aos do Enem, iguais, tanto que eu coloquei aqui, ó, é um Enem com 20 linhas? É um Enem com 20 linhas. Tanto que a redação na UTFPR, eles disseram que vão corrigir por competências e são 5. E se você ver, a redação de cada uma das competências é igual à redação das competências do Enem. Só que qual que é a diferença? É que eles querem que você faça um texto padrão Enem, só que com essas 15 a 20 linhas. E aí, quando eu vi isso no vestibular de inverno, na metade do ano, eu fiquei quebrando a cabeça. Porque é impossível você dar conta de um jeito massa de uma redação do Enem com 20 linhas. Não dá. E aí eu fiquei pensando, alguma coisa eu teria que abrir mão. Não podia abrir mão de um argumento, porque lá nos critérios de correção está escrito que ele pede argumentos para defesa do seu ponto de vista. Não podia abrir mão da proposta de intervenção, porque tem uma que vai cobrar exatamente a proposta de intervenção. E lá fiquei eu matutando. E aí eu criei essa estrutura, essa proposta de estrutura, sem ter certeza se ia dar certo ou não. Mas eu usei a lógica, pensei, bom, o que eu posso abrir mão? O que dói menos? Aí resolvi abrir mão de duas coisas. Abrir mão do repertório temático, né? Então aquela introdução que no Enem a gente usa filme, série, livro, música. Resolvi abrir mão. E resolvi abrir mão do detalhamento, das exemplificações, dos desenvolvimentos e tal que tem no Enem. E daí consegui enxugar, cheguei em 20 linhas e propus para os meus alunos, né? Então, que além das aulas aqui na internet, eu também dou aula na escola, presencial. E propus para os meus alunos. Eu tinha um grupo de uns 20 alunos, 25 que ia fazer o TFPR. Falei, bom, tentem essa estrutura aqui, vamos ver qual que é. Ainda bem que era treineiro para eles e a gente podia ter um termômetro para saber se era por esse caminho ou não. E para minha surpresa, o que eu descobri? Que essa estrutura que eu montei deu certo. Tanto deu certo que eu tive 5 alunos que tiraram nota máxima na redação. Falei, bom, então é por aí mesmo. E aí eu fui ver os rascunhos deles e eles usaram exatamente essa estrutura que eu criei. Falei, então é isso daqui, tá legitimado. Então, o que eu vou te passar agora é uma estrutura que eu montei, né, pensando em como adequar um Enem em 20 linhas, que já foi testado pelos meus alunos e que, inclusive, 5 já tiraram nota máxima, gabaritaram. Inclusive, ó, um beijo para eles. Então, tá aqui, agora eu quero compartilhar com todos vocês. Vamos pensar. A UTFPR, então, que é esse padrão Enem e que é em 20 linhas. Pensando em 20 linhas, não dá pra gente fazer em 4 parágrafos como se faz o Enem. Então, a minha proposta para vocês é o seguinte: dividam o texto em 3 parágrafos. Lembra que os parágrafos, eles têm que ter uma quantidade semelhante de linhas. Então, se você vai fazer 20 linhas, 7, 6 linhas por parágrafo, mais ou menos, né? Tem que ter um equilíbrio ali entre eles. Claro que pode variar, 2 linhas, 3 linhas, mas não mais do que isso, tá? Então, eu dividi aqui a minha proposta para vocês, é que vocês consigam fazer o texto em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo,
eu coloquei ali 4 frases. Por quê? Porque no primeiro parágrafo, além de eu fazer a introdução, que vai ficar ali em uma frase só, que é a minha F1, ó, é onde vocês vão apresentar o tema, a tese, que é o posicionamento de vocês em relação a esse tema, e já o argumento 1 e o 2. Além de fazer isso, vocês já vão desenvolver o primeiro argumento. Então, ó, a primeira frase, a introdução é uma frase. Aí, já fala quais são os 2 argumentos. No argumento 1, na F2, aprofunda esse argumento 1. Na F3, traz repertório legitimado para sustentar esse argumento 1. E o que é repertório legitimado? Aí é igual ao Enem, tá? Repertório legitimado pode ser autoridade no assunto, contexto histórico, fato histórico, e vai. E aí termina mostrando a relação entre o repertório, o argumento e a tese do texto. Costura tudo. Então no primeiro parágrafo introduz e já vai direto para o primeiro argumento. E no segundo parágrafo? No segundo parágrafo você vai desenvolver o argumento 2. Então aqui, ó, o que você já anunciou lá em cima. Ai, mas eu tenho mesmo que anunciar quais são os 2 primeiros argumentos? Tem sim, porque um dos critérios de correção, que é igual ao do Enem, é justamente o projeto de texto. E como é que você vai mostrar o projeto de texto? Aqui, ó, já falando no início qual é teu argumento 1 e qual é teu argumento 2. Porque daí você garante que o teu primeiro parágrafo tem relação com o segundo, certo? Aí tá, já anunciei na minha primeira frase qual seria meu segundo argumento também. Eu vou fazer uma explicação aprofundada dele aqui, ó, no início do meu segundo parágrafo. Trago um repertório legitimado para sustentar esse argumento 2 e costuro. Mostro a relação do meu repertório com o meu argumento e com a minha tese, né? Então, o momento onde eu vou juntar os 3 pontos. E aí, no meu último parágrafo, é o momento onde eu vou trazer a proposta de intervenção. Não posso abrir mão dessa primeira frase, tá? Mantenho ela. Então, eu falo ali da necessidade de solucionar, olha a palavra, solucionar o tema. Volta lá para o tema igual tá no enunciado. A F2 é onde você vai trazer a proposta de intervenção completa, padrão Enem, com os 5 elementos. Se você não se lembra, tem uma aula aqui no canal só de proposta de intervenção. Procura a conclusão Enem, ou 4º parágrafo Enem. Nessa aula, eu coloquei lá para vocês a frase prontinha. É uma frase que tem os 5 elementos já. Já tem o agente, detalhamento, ação, modo e resultado esperado. Então, não tem erro, tá? Coloca essa frase aqui, lembrando que a proposta de intervenção de vocês vai precisar solucionar o resultado esperado, tem que solucionar o argumento 1 e o argumento 2. Então, aqueles 2 que foram apresentados lá em cima, agora eles serão desenvolvidos. Estão vendo como eu crio relação entre os parágrafos no texto? Né? Esse é o projeto de texto. E por último, só para vender o meu peixe, é quando eu reforço a eficiência da minha proposta de intervenção. Somente assim, casos relativos ao problema tal, deixarão de ser uma realidade no Brasil. E aí vai, né? Fecha o texto. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu tive que fazer uma adaptação, mas é uma adaptação que deu boa, né? Deu boa. Porque vários alunos tiraram, não 1000, mas 100, porque na UTF-PR eles não estão cobrando com base 1000, igual é o Enem. Eles estão cobrando com base 100, né? Mas isso é detalhe. Vários alunos tiraram 100. E aqui eu coloquei para vocês o exemplo, de fato, de como fica isso na prática. Especialmente do primeiro parágrafo, né? Porque o segundo e o terceiro ali estão mais parecidos com o que é o Enem. Mas o primeiro não. Então, olha essa uma possibilidade. Começa direto com o tema, ó. A questão do... o quê? Do tema. Pega o que está escrito lá no enunciado. Tem se mostrado um grave problema social, principalmente por potencializar. Aqui vai ser teu argumento, porque todo argumento é um problema. Por potencializar tal coisa e... Argumento 2. Tal coisa. Fiz a minha introdução. Agora vou para o meu desenvolvimento do primeiro argumento, no primeiro parágrafo. Partindo desses pressupostos, primeiramente, é fato que tal. Sobre isso, o importante filósofo não sei o quê. Dessa forma, fica evidente que... Então, olha ali, ó, uma frase
2 frases, 3 frases, 4 frases. Então, essa é a estrutura todinha do primeiro parágrafo. Só que tem um porém, e aí eu coloquei esse ou para vocês, né? E esse vai ficar só para quem tá acompanhando a aula até agora. Porque o que acontece? A UTFPR é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Inclusive, é a única universidade tecnológica do Brasil inteiro. Não sei se vocês sabiam, mas eu tenho o maior orgulho, porque eu também sou de lá. A minha graduação é na Universidade Tecnológica e o meu mestrado também foi feito na Universidade Tecnológica. Então, ó, um baita orgulho fazer parte daqui. E daí o que acontece? Por ser uma universidade tecnológica, é provável que temas relativos à tecnologia apareçam na prova. E quando a gente fala de tecnologia, primeiro, a gente tem que expandir a nossa noção de tecnologia. Porque tecnologia, a gente pensa que é só questão de eletrônico ali, aparato digital, mas não necessariamente. Tecnologia é tudo aquilo que o ser humano inventa. Então, se foi inventado um giz para eu escrever, isso é uma tecnologia. Mas, para além desse papo mais filosófico, por ser uma universidade tecnológica, é provável que apareçam questões na redação relativas à tecnologia, como já foi no primeiro vestibular aqui, depois desses mais de 10 anos, que eles cobraram a relação da tecnologia e do mercado de trabalho. Então, pode ser que eles cobrem tecnologia com educação, tecnologia com saúde, tecnologia com cultura, tecnologia com segurança, tecnologia com, sei lá, qualquer outra coisa, né? Então, pode ser que eles cobrem. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode dizer que ela é completamente boa e nem que ela é completamente ruim. Não sejamos nem tecnofílicos, né? E nem tecnofóbicos, né? Não é 100% é maravilhosa ou destruiu a nossa vida. Tem que ponderar. E aí, caso o tema que vocês façam dessa redação seja relativo à tecnologia, uma possibilidade de introdução ponderada é essa aqui que eu montei para vocês. Então, vocês podiam começar o texto dizendo assim, ó. Se for de tecnologia digital, por exemplo. As 2 últimas décadas têm apresentado transformações positivas no, sei lá, no mercado de trabalho, no âmbito de ensino e aprendizagem, ensino e aprendizado brasileiro, nas esferas de segurança, de saúde, não sei. Devido à revolução tecnológica e digital, se esse for o tema. Então, você fala do aspecto positivo. No entanto, ó, problematização. Há questões como, daí coloca o tal coisa, que seria o nosso argumento 1, e tal coisa, que seria o nosso argumento 2, que exigem reflexões mais profundas. Aí, tem uma estrelinha amarela aqui, ó, porque é onde você continua daqui. Partindo desses pressupostos, primeiramente, é fato que tal. É só uma forma um pouco diferente, caso o tema seja uma questão que não é completamente ruim. E como é que eu vou saber se é predominante positivo ou predominantemente negativo o tema? Só lembrar que todo texto dissertativo é sobre um problema social. Ele pode ter aspectos positivos, no entanto, já que ele é tema da redação, provavelmente tem problemas ali que exigem reflexão e, obviamente, depois solução. Certo, pessoas? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários pra gente conversar, tá? Depois vocês voltem pra me contar se essa estrutura também foi sucesso pra vocês, igual foi pros meus alunos. E não esquece, claro, de curtir, de comentar, de se inscrever no canal e compartilhar pros amigos, porque isso ajuda demais. Tudo bem? Ó, um grande beijo e tchauzinho!